Como gerar autoridade no Instagram. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Tem um monte de vídeo na internet da galera falando sobre isso aí, só que todo mundo falando aquelas mesma coisa óbvia, né? Que você tá cansado de ouvir, né? Gere conteúdo de valor, dê dicas sobre a sua área e não sei o quê. Então nesse vídeo aqui a gente vai tratar do assunto mais a fundo, aquilo que as pessoas não falam, na maioria das vezes, porque elas não têm conhecimento do que está por trás dessas técnicas que todo mundo fica falando aí. Bom, o grande lance é que se você quiser saber como gerar autoridade no Instagram ou como gerar autoridade na internet, né? E por que que você está querendo saber isso? Muito provavelmente porque você está querendo embrenhar aí, né? Entrar nos caminhos do marketing digital ou transmitir a sua mensagem na internet e no futuro monetizar isso, né? Ganhar dinheiro com isso de alguma forma. Ou então você está simplesmente aí querendo publicar, né, colocar para fora a mensagem que tem dentro de você aí, e para isso você tá procurando aí sobre esse assunto, né, como você consegue gerar essa autoridade, ser reconhecido no Instagram, ou as dicas que eu vou dar aqui funcionam até mesmo para outros veículos da internet aí, tá? YouTube, Facebook, etc. Por quê? Porque o que eu vou falar aqui não é essa baboseira. Na verdade, não vou chamar de baboseira, mas não é essas dicasinhas simples que todo mundo fica dando aí, né? 5 dicas infalíveis para ganhar autoridade no Instagram. Não é nesse nível que a gente vai conversar aqui hoje, beleza? Se você tá aqui, provavelmente é porque você quer construir um negócio, você quer rentabilizar na internet, né? E para isso, né, você precisa aprender as coisas, os conceitos que estão por trás dessas técnicas, tá? Não adianta você ficar aplicando o passo a passo do fulaninho de tal, o método revolucionário do fulano de tal, se você não entender como é que funciona, né, essa engrenagem, como é que as pessoas de fato têm você como uma autoridade, tá? Para entender isso, a primeira coisa que você vai precisar entender é o seguinte: existem 2 tipos de autoridade, que é a imposta e a percebida, tá? A melhor autoridade é a percebida, é aquela que você não fica jogando o resultado seu na cara da pessoa, que você não fica mostrando outros serviços que você já fez, seus resultados, enfim. A melhor autoridade é aquela autoridade que a pessoa percebe que você tem, tá? O seu público percebe que você tem. Agora, para gerar esse tipo de autoridade, é claro que esses gurus da internet estão certos. Você precisa gerar conteúdo, né? Você precisa falar daquilo que as pessoas estão querendo saber, ajudar ela a sair de um ponto A para um ponto B, né? Gerar um conteúdo de valor. Só que isso aí, gente, é a superfície, tá? É a superfície. Por quê? Porque quando a gente fala isso, né? Você tem que postar um vídeo por dia ou um vídeo por semana falando sobre esse assunto. Você tem que postar, né, 3 vezes na semana no seu feed do Instagram. Você tem que fazer não sei quantos reels. Gente, isso é só técnica, tá? E a técnica, ela é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que você utiliza para poder acelerar o seu processo aí de ganhar autoridade no Instagram. Agora, você tem que entender o seguinte, tá? Que muito mais importante do que os veículos, do que a técnica que você está utilizando, é a sua mensagem, ou seja, aquilo que você tem a dizer e a sua linguagem. Então, presta atenção. A mensagem e a linguagem é mais importante do que os meios de comunicação que você vai utilizar. O que eu estou querendo dizer com isso? Não importa se você vai fazer post no Instagram, se você vai trabalhar com stories, se você vai fazer vídeo no YouTube, se você vai escrever um livro, se você vai dar uma palestra numa empresa, não importa o veículo. Mais importante do que o veículo sempre vai ser a mensagem e a linguagem na qual essa mensagem é passada, tá? Então esse vídeo aqui,
eu vou te explicar sobre essas duas coisas, sobre a importância de você definir muito bem a sua mensagem e escolher a linguagem correta para transmitir essa mensagem. Por quê? Porque isso, se você fizer isso bem feito, não interessa a técnica que você vai aplicar, uma hora ou outra a sua mensagem vai começar a chegar nas pessoas por osmose, tá? Por quê? Porque você vai estar, ao invés de estar jogando com o algoritmo do Instagram, você vai estar jogando com o algoritmo do ser humano, você vai estar trabalhando com as emoções humanas, tá? E acredite, o ser humano pode propagar a sua mensagem bem mais rápido que o algoritmo do Instagram ou o algoritmo do YouTube, tá? Então vamos lá. Por que é tão importante a mensagem e a linguagem? Primeiro, você tem que saber perfeitamente qual é a mensagem, o que é que você tem a dizer para aquelas pessoas. Não adianta você produzir um conteúdo de valor se a sua mensagem não tem valor para aquela pessoa, tá? Se aquilo que você carrega, aquilo que você está querendo ensinar, não tem valor. Então, analise se você realmente tem algo a dizer, tá? Tem algo a dizer além de ficar dando dicas, 5 dicas para isso, 5 dicas para aquilo, tá? Existe algo aí dentro de você? Você sabe realmente do que você está falando, né? Ou então existe uma mensagem forte aí dentro de você o suficiente que outras pessoas precisem e queiram ouvir? Porque se não existir essa mensagem, para por aí. Vai atrás da sua mensagem primeiro para depois ir atrás das técnicas para crescer no Instagram, para ganhar autoridade na internet, ganhar autoridade no Instagram, tá? Então, o primeiro ponto é: analise se você tem uma mensagem forte que as pessoas querem e precisam ouvir, tá? Depois disso poxa, Vitor, eu tenho realmente o que falar, eu sei do que eu tô falando, eu tenho experiência de causa, né? Ou a minha mensagem é forte o suficiente, eu sei ensinar isto que eu estou ensinando, certo? Por exemplo, eu venho aqui falar às vezes de assunto de negócio, né? Eu tenho um background por trás para falar disso, né? Eu já tive empresa, já fui prestador de serviço, já tive CNPJ, né? Empresa faturando 50 mil reais por mês, certo? Então eu tenho um background de negócios e de vendas que me permite ter uma mensagem de valor para essa pessoa, né? Eu posso não utilizar técnica nenhuma nos meus vídeos, mas a mensagem que eu estou passando vale muito, vale muito. Então as pessoas vão ficar, mesmo que eu não seja, né, o mestre do YouTube, o mestre do Instagram, etc, tá? Então preste atenção se você tem essa mensagem, tá? E se você sabe realmente do que você está falando. Não dá, pessoal, não dá para ser mais ou menos hoje em dia na internet, tá? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui no microfone. Não dá para você ser mais ou menos e, vamos dizer assim, ter uma mensagem meia boca, pegar umas coisas aqui do livro tal, pegar outras coisas do livro tal, isso aí não funciona mais, tá bom, gente? Não funciona mais. Pega os grandes players do marketing digital, de Instagram, de YouTube, que começaram lá muito tempo atrás, você vai ver que os que continuam até hoje são só aqueles que realmente sabiam do que estava falando e ou tinham uma mensagem muito forte para passar para as pessoas, beleza? E aí o outro ponto é a linguagem, tá bom? Então, nossa, tem que fazer stories todo dia, tem que postar 3 vezes na semana no meu Instagram. Cara, esquece isso um pouco. Pega a sua mensagem e agora vamos estudar a linguagem. Por que a linguagem é tão importante? Porque a linguagem, ela é o veículo que carrega a mensagem, tá? Então, sempre onde tem alguém falando, existe uma mensagem que está sendo transmitida através da linguagem e que vai ser recebida por um interlocutor, ou seja, vai ser recebida por outra pessoa do outro lado, tá? Então, primeiro, é crucial que você tenha a mensagem, senão não adianta escolher linguagem, tá? Uma vez que você tem a mensagem, você precisa definir qual a linguagem você vai utilizar para transmitir essa mensagem, tá? Por exemplo, eu poderia estar aqui nesse vídeo falando assim:
Bom, pessoal, então, a linguagem é muito importante para você Percebe que chato isso? Mas eu propositalmente estou utilizando essa linguagem mais enérgica, tá bom? Por quê? Primeiro, porque tem a ver com a minha personalidade, e isso é muito importante. Você tem que colocar a sua personalidade na mensagem, tá? Que você está transmitindo. E segundo, porque eu sei que esta linguagem mais enérgica, mais, vamos dizer assim, pulsiva, né? Essa linguagem mais afiada, mais enérgica mesmo, funciona melhor para o público que está me assistindo, para o público que quer aprender como ganhar dinheiro. Por quê? Porque aprender essas coisas é algo difícil, é algo trabalhoso. E as pessoas que estão dispostas a aprender isso, elas se sentem melhor quando a energia delas está em alta, justamente porque as pessoas precisam de mais energia para poder cada vez mais melhorar seus vídeos, etc., melhorar a sua técnica de como ganhar dinheiro na vida, né? Então, quando eu venho aqui e dou essa energizada na voz, essa energizada no vídeo, na verdade, o que eu estou fazendo é adequando a minha linguagem, certo, ao meu receptor. Eu estou falando de um jeito que as pessoas querem ouvir, tá bom? Isso, gente, se você combinar essas duas coisas, uma mensagem poderosa e uma linguagem adequada, tá? Uma linguagem enérgica, né? Pode ser que no seu caso a linguagem seja da calmaria, né? Pode ser que você tenha um canal de algum tipo de coisa aí mais tranquilo e a sua linguagem tenha que ser mais calma. Mas você adequar a mensagem e a linguagem vai fazer muito mais diferença para gerar autoridade do que simplesmente você ficar aplicando algumas técnicas e ensinando algumas coisinhas para a pessoa, tá? Qual a diferença de eu ir no Google agora e digitar como fazer tal coisa? Qual a diferença disso e de eu consultar, por exemplo, um youtuber que eu já conheço ao invés de ir lá no Google e digitar isso? A diferença é que o jeito que aquele cara passa a mensagem que eu quero entender conversa melhor comigo. Por quê? Porque ele utiliza a linguagem certa. Então, a lição desse vídeo aqui se você quer gerar autoridade no Instagram, cara, molde a sua mensagem, deixe a sua mensagem esculpida, tenha realmente o que dizer de valor, tá? E depois adeque uma linguagem, tá? Escolha uma linguagem para transmitir essa mensagem e mantenha essa linguagem ao longo do tempo. Por quê? Porque não tem nada mais poderoso, cara, até alguns sábios falam, né? Não há nada mais poderoso do que um homem com uma mensagem e um microfone, tá bom? Por quê? Porque o poder de uma mensagem é como se fosse um eco, né? É como se fosse radioativo. Então vamos supor que aqui essa garrafinha seja o emissor da mensagem. Então essa garrafinha tá aqui falando com você agora, né? Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Tá aparecendo. Essa garrafinha tá aqui agora falando com você, ó. E essa mensagem que ela tá falando, né? Que ela tá falando com você, tá embalada em uma linguagem que você gosta, tá? E aí, o que acontece? Essa mensagem está sendo carregada pela linguagem, pelo jeito que a garrafinha está falando, e essa linguagem está ecoando no ambiente, ou seja, está ecoando aquela mensagem aqui no ambiente que eu tô, ou no ambiente que você tá, ou está ecoando essa mensagem no Instagram, ou está ecoando essa mensagem no YouTube, na internet, tá? O que acontece? Se eu utilizar a mensagem ou a linguagem errada para comunicar isso que a garrafinha está falando, o que vai acontecer é que a mensagem não vai ecoar direito, tá? Então uma pessoa vai ouvir e não vai dar importância, e aí o eco acaba. Porque o que é o eco na internet? É as pessoas comentando sobre a sua mensagem e levando a sua mensagem mais para frente, tá? Para isso você precisa
de uma mensagem forte e de uma linguagem bem acertada, tá? Talvez a sua linguagem seja enérgica, talvez a sua linguagem seja da calmaria, talvez a sua linguagem tenha a ver com a raiva, tá? É legal você sempre pensar a sua linguagem em relação aos sentimentos humanos. Por exemplo, essa linguagem que eu estou utilizando aqui agora, ela é uma linguagem vibrante, né? Então ela tá ligada a duas coisas, a felicidade e a raiva, mas não a raiva no sentido ruim, a raiva no sentido de eu vou pra cima e eu vou fazer acontecer, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o que tiver, o que for preciso para conseguir gerar audiência no Instagram. Então, quando a gente tem esse elemento de determinação, a gente tem ali como se fosse uma emoção de raiva positiva, sabe? Sabe quando a gente fala assim, é sangue nos olhos mesmo? Então é isso, é sangue no olho. E aí você pega as emoções e vê qual que se adequa melhor à sua mensagem e ao seu público, e você coloca a sua mensagem dentro dessa embalagem de linguagem, tá? E aí, com certeza, a sua mensagem vai ecoar muito mais no Instagram e você vai ganhar mais autoridade. Por quê? Porque as pessoas vão ver que você é original, que você é autêntico, tá bom, pessoal? Vai aparecer aqui agora embaixo um vídeo, uma playlist sobre marketing, né? No geral, e se eu fosse você, eu clicava aí na playlist e assistia os outros vídeos, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e eu vou ficando por aqui, até a próxima.